Olá, eu sou Lilian Félix, psicóloga e coach de inteligência emocional. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você a respeito de um transtorno que muitas pessoas nem sabem que é um transtorno. A chamada dismorfia corporal. Você já ouviu falar? Não? Então acompanhe comigo o vídeo e entenda como funciona a nossa mente em torno deste transtorno. Fique comigo! A dismorfia corporal ou transtorno dismórfico corporal é um transtorno onde a preocupação é persistente em relação ao corpo, em relação a uma parte do corpo. Uma parte específica ou a aparência como um todo. O indivíduo tem preocupações persistentes, constantes em torno da aparência. Normalmente são defeitos ou falhas imperceptíveis para a maioria das pessoas. Aquela pessoa que você até fala assim, você fica procurando defeito em você, não tem nada aí. Eu não sei onde você está vendo isso, mas a pessoa vê, a pessoa sente que tem esse defeito, que ninguém está percebendo na verdade. E muitas das vezes essa pessoa sofre por causa desse defeito, ela se priva de fazer as coisas por causa desse defeito ou falha que ela imagina que tem. E ainda fica se esforçando por tentar corrigir essa falha. A pessoa fica procurando, buscando por tratamentos estéticos, fazendo dieta sem necessidade, vive aí se dedicando a atividades físicas exageradamente para tentar corrigir essa falha que ela julga que tem. E aí, dentro disso, algumas pessoas desenvolvem um quadro, um tipo de transtorno dismórfico corporal, que é a vigorexia. São pessoas que vivem constantemente preocupadas com a questão muscular, elas consideram que o corpo é pequeno demais, tem pouco músculo e aí se dedicam muito a crescer, a ganhar massa muscular, ter cada vez mais músculo. Essas pessoas com vigorexia, esse quadro era muito comum, muito em homens, mas vem crescendo o número de mulheres acometidas por esse transtorno. E essas pessoas, elas se colocam em risco, porque elas começam a não se contentar só com a atividade física, que é feita em exagero, grandes excessos de peso, sem a pessoa ser um halterofilista, sem ter uma prática voltada para a competição, é mesmo um culto ao corpo exagerado, um excesso de dedicação para tentar corrigir uma falha. Não é nem porque a pessoa considera bonito aquele aspecto musculoso, é porque ela tem uma distorção dessa própria imagem. Ela acha que não está bom o suficiente, que ainda está pequeno, que ainda está fraco. E aí começa a fazer uso de anabolizantes, fazer uso de substâncias para poder conseguir ter esse corpo do jeito que ele considera perfeito. Normalmente são indivíduos perfeccionistas, indivíduos que já têm algum outro transtorno junto aí, uma outra comorbidade associada, uma depressão, uma ansiedade ou mesmo um toque. Eu quero que vocês entendam que não é uma pessoa que tem uma preocupação normal com o corpo e que esse transtorno ele vem se desenvolvendo cada vez mais por causa que a nossa cultura, ela influencia muito no sentido do culto ao belo, da perfeição do corpo. E essas pessoas que já têm uma tendência genética, que já têm um padrão de comportamento mais obsessivo, elas se voltam muito para essa necessidade de ser perfeito o corpo, de não ter defeito nenhum, de ser tudo assimétrico. E aí começam a se apegar a esses pequenos detalhes. Então, são detalhes, como eu já disse, imperceptíveis, falhas que ninguém nota. Então, a pessoa ela começa a procurar tratamentos no intuito de corrigir essas falhas e pode acabar até piorando. Porque a falha ela praticamente não existia. Você vai mexer onde já está bom, pode acabar
tendo algum problema e piorar mais a situação. Então é muito comum a gente ver esse tipo de paciente vindo de tratamentos estéticos aí com cirurgiões plásticos, clínicas de estéticas, porque são pacientes que vão para lá procurar corrigir algo que praticamente não existe e voltam com uma queixa pior. Então esses pacientes normalmente são encaminhados desses médicos, porque eles querem até às vezes entrar com alguma ação contra o médico, porque piorou, porque causou algum dano. E quando na verdade era porque eles estavam procurando tratar aí algo que nem tinha. Então vai aí do médico, do dentista, porque hoje também a gente tem procedimentos que são realizados por dentistas, cirurgias, né, para corrigir falhas que são imperceptíveis, que não existem, mas que estão sendo colocados. Então, vai aí do médico, do profissional, ter esse critério de perceber se é realmente uma correção necessária a se fazer, de ter aí esse tato de perceber se esse paciente não está muito obsessivo com uma questão, com uma falha que ela é muito pequena, nítida, e ser realmente sincero com o paciente, explicar para ele que às vezes aquela questão pode ser até piorada se a gente mexer e, se for necessário, encaminhar esse paciente para que ele faça o tratamento relacionado à dismorfia, se ele realmente tiver isso. Se você tem dúvida se você tem dismorfia, pare para analisar se você tem pensamentos constantes, pensamentos intrusivos que ficam ali ruminando em torno dessa imperfeição. Porque quem tem a dismorfia, ele perde muito tempo preocupado com essa questão corporal, com aquilo que incomoda, né? Não só o corpo, pode ser no rosto também, mas ele perde ali muito tempo com essas preocupações. O paciente com dismorfia, ele acha que está todo mundo prestando atenção naquela falha, que ele vai sair e que alguém vai logo perceber. Então, se ele for numa praia, numa piscina, por exemplo, aí se o problema que ele está preocupado é alguma parte do corpo, então ele não consegue ficar de biquíni ou de cueca, de sunga ali, porque ele acha que todo mundo vai olhar, vai reparar, vai perceber. Então ele tem constantemente esses pensamentos. E isso causa um grande prejuízo na vida da pessoa, porque ela começa a evitar situações, perde muito tempo se arrumando, tentando camuflar ou esconder essa falha que ele julga que tem. Então avalie se você tem comportamentos desse tipo, porque muitas vezes esse paciente ele também gasta muito dinheiro com procedimentos desnecessários, com medicações, com intervenções que não precisavam ser feitas por causa dessa falha que ele julga ter. Então, se você vive aí preocupado com algum defeito, alguma falha, que a maioria das pessoas sempre fala com você que não tem nada disso, que é coisa da sua cabeça, se você vem se endividando para poder corrigir essas falhas, se você vem se preocupando muito com isso, perdendo tempo, atrapalhando a sua vida social, relacionamentos, o seu trabalho, então fique atento aí, se necessário, busque uma avaliação para ver se você não passa aí por dismorfia, por esse transtorno, tá? E caso você perceba que você tem esse transtorno ou característica desse tipo de sintoma, pergunte para você mesmo, por que você está tão preocupado com o olhar do outro, com o que o outro pensa a respeito de você, com o que o outro diz de você? Qual que é a necessidade que você tem de ser aceito, de ser amado por todos, de todos gostarem de você, de todos te admirarem? Perceba que ninguém consegue agradar todo mundo, ninguém é belo aos olhos de todo mundo, ninguém é perfeito aos olhos de todo mundo, porém a gente não é assunto da conversa das pessoas o tempo todo. As pessoas também têm a vida delas para cuidar, então se elas perderem algum tempo falando de você, quanto tempo seria? 2 minutos? 5 minutos? 10 minutos? Um dia? 5 dias? Ou seja, as pessoas têm mais com o que se preocupar, elas não vão ficar o tempo inteiro
pensando e discutindo sobre algum defeito, alguma coisa que você tenha, e você muitas vezes está perdendo a sua vida, deixando de viver coisas que são importantes para você, preocupado com isso. Com uma conversa, com uma crítica que pode durar 2, 5, 10 minutos, um dia, 5 dias, e você está perdendo a sua vida. Uma crítica que muitas vezes nem viria porque as pessoas não estão percebendo essa falha que só você percebe. Então, pare de perder tempo. Se você está passando por isso, busque por ajuda. Este é um transtorno que tem tratamento. Às vezes é necessário uma medicação para ajudar a estabilizar o quadro e você dar conta da terapia, dar conta dos enfrentamentos necessários, mas às vezes não. Às vezes é só mesmo uma questão de trabalhar as crenças que você tem. As crenças sobre perfeccionismo, as crenças que você tem sobre aceitação, sobre ser amado. Então, busque por ajuda. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Ele pode servir, esse assunto pode ser de interesse de outras pessoas, pode ajudar outras pessoas que você conhece. Marque aí aquelas pessoas que você conhece que vivem preocupadas demais com a aparência e compartilhe o vídeo com elas para que elas possam de repente se identificar ou não. Vão entender que o comportamento delas é só uma questão de vaidade normal mesmo. Um abraço!